tema integração, família, igreja, igreja, família. Vocês viram aí o nosso logo, sim ou não? Não é? Eu digo sempre para os jovens que não existe simbologia sem significado. Amém, gente? Não existe simbologia sem significado, por isso cuidado com os símbolos que vocês usam sem saber a origem. Procure saber a fonte daquilo que você está usando. Amém? Tudo tem um significado, não existe simbologia sem significado. Ok? Então veja bem, o nosso logo, no caso, você pode usar à vontade. Tem bastante adesivos aí que você pode comprar, colocar no seu carro e divulgar a igreja. Lá na cantina você compra o adesivo, R$5 ajuda a assistência social da igreja. Já estou fazendo a propaganda, né? Mas o nosso logo, ele está escrito ali, IBAF, né? Igreja Batista Aliança com a Família, vivendo uma aliança com Deus, igreja e o nome da igreja. Vocês veem um traço ali do I até o F, na parte de cima, ligando o I ao F. Esse traço significa integração, igreja, família. E o traço de baixo, do F até o I, integração, família, igreja. Amém? Formando então uma aliança. E vocês estão vendo ali 5 bonequinhos ali, né? De mãos dadas, não estão? Ali cada um daqueles bonequinhos representa um continente. Na realidade, um bonequinho ali, o lilazinho, ele está errado. Ele é pretinho, aquele boneco, porque ele representa a África. Amém? Por quê, irmãos? Porque é as cores que usam os círculos olímpicos. Cada círculo olímpico da Olimpíada representa um continente. Porque a minha visão, que Deus tem me dado, se eu estiver vivo para isso, eu quero ver a família sendo restaurada nos todos os continentes do mundo. Amém? É uma visão mundial mesmo. Não tem o nome mundial, mas a visão é de Deus. Deus ele é universal, não é, Moisés? Não é aquele da igreja universal. Ele também é de lá, mas ele ele é mundial. Ele tem o seu corpo. Nós somos uma partícula desse corpo. Amém? Só para os irmãos entenderem, então, o que eu vou ministrar é isso. O que significa integração? Igreja, família, família, igreja. Amém? Para isso, abra sua Bíblia nos Salmos 84. Esse barulho de folha é tão gostoso ouvir, né? Os irmãos folhando a Bíblia assim. O diabo fica doido com isso, que ele fica esperando qual é a bomba que vai vir sobre a minha cabeça agora. Quando os crentes folham a Bíblia, esse barulho incomoda ele, que é a revelação de Deus que vai vir. Amém? Você que achou Salmo 84, fique em pé em reverência à palavra de Deus. E você achando, fecha com o texto com o dedo no indicador no meio aí para você não perder. E você vai erguer assim, bem alto a sua Bíblia. E você vai dizer assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Ela vai falar comigo agora. Eu vou ouvir e guardar no meu coração, para praticar tudo o que nela está escrito. E assim farei prosperar todos os meus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Então, ainda em pé, eu vou ler do versículo 1 a 4 e depois o versículo 10, tá bom? Vamos lá, olha só o que diz a palavra do nosso Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu os teus altares. Amém, gente? Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu.
bem-aventurado os que habitam aonde, irmãos? Em tua casa, né? Louvam-te perpetuamente. Agora vai lá para o versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Deus abençoe a leitura dessa palavra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos na tua presença, amamos a tua presença e estamos no final desse congresso, Pai. E eu creio que a responsabilidade aumenta, Senhor, diante de tudo que o Senhor falou nesses dias, sexta, sábado, aqui conosco, Pai. Foi uma verdadeira maratona em favor da nossa família, em favor de princípios e valores que precisamos resgatar. Agora nesta noite, Pai, eu peço que o Senhor me dê a habilidade do teu Espírito. Eu não tenho nada para falar aos seus filhos, mas o Senhor tem aquilo a dizer a eles, a comunicar a eles a tua vontade, a comunicar a eles a revelação do teu Espírito, porque a revelação da tua palavra é que traz vida, Pai. Eu vou semear aqui, Senhor, o logos da tua palavra, e eu peço ao Senhor, que o Senhor traga o rema, a revelação dessa palavra, desse conhecimento ministrado no Logos, traga o conhecimento, Senhor, da revelação divina no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui nesse lugar, e que haja, Senhor, libertação, porque está escrito, Jesus foi quem disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ti a honra, a glória e o louvor. Oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos, podeis assentar? Irmãos, eu, ao meditar sobre essa questão, integração, família, igreja, igreja, família, e a gente indo para o princípio de todas as coisas, né? A igreja primitiva, a igreja dos santos apóstolos, ou seja, a igreja que os apóstolos fundaram após a ressurreição de Cristo, nós vemos que através dos séculos a igreja em si, ela perdeu muito da sua essência, sim ou não? A igreja se desviou na realidade da essência primordial daquilo que o evangelho de Jesus Cristo ele comissionou que a igreja fizesse. E veio 3 perguntas, irmãos, e se você tiver papel e caneta aí, eu peço que você anote essas 3 perguntas reflexivas que me vieram ao coração para começar essa ministração dentro dessas 3 perguntas que eu vou fazer. E se você que é membro dessa igreja, que aceitou o desafio junto comigo, de nós trabalharmos em prol da restauração, do fortalecimento das famílias, você possa me ajudar, né, a responder, não de forma teórica, lógico que você vai pôr uma teoria nisso, mas de uma forma prática, o que faremos para gerar no nosso meio uma verdadeira integração entre a igreja, a nossa igreja que está nessa comunidade aqui no Jardim Cidade Pirituba, gerar uma integração entre essa igreja com as famílias desse bairro e de outros bairros adjacentes, e a integração dessas famílias conosco aqui, amém? E as perguntas que vocês vão anotar, e vocês depois pensem em casa, orem sobre isso, escrevam, coloquem no papel. Vocês têm um pastor aqui que aprendeu, ficou apaixonado. A verdade é essa, eu estou babando, estou apaixonado. Sabe aqueles apaixonados que ficam babando? Né? Eu estou assim por causa da questão social. Eu aprendi com o meu mentor na área social, o pastor Moisés. Eu sou presidente da associação hoje,
que ele, pastor Moisés, é o gestor fundador. Eu estou desde a fundação com ele há mais de 10 anos, e a Delma, sua esposa, é a assistente social, né? Então, eu quero trabalhar, irmãos, com a igreja, com a nossa igreja, como uma igreja inclusiva, irmãos. Fala, igreja inclusiva. A igreja perdeu a essência dos primórdios lá dos pais da nossa fé, que era uma igreja inclusiva, né? Jesus, ele ensinou a comer com os pecadores, não praticar os que os pecadores faziam, mas comeu com os pecadores e com as prostitutas, né? Jesus tinha uma visão social muito arrojada, sim ou não? Então, essas 3 perguntas, elas vai nos arremeter a uma questão reflexiva. Desculpa se eu estou falando difícil com vocês, talvez palavras que fogem um pouco da sua compreensão, mas eu quero que você simplesmente, então, o que é isso, reflexiva, pastor? Então simplesmente pense no que eu vou colocar aqui, e me ajude a fazer algo de uma forma prática. Quando entrega isso, pastor? Quando você puder, mas para a gente inferir nessa sociedade de uma forma prática, amém? Começarmos a ver resultados práticos na vida das pessoas, na vida da comunidade, pessoas sendo salvas. Não podemos despedir pessoas de mãos vazias nesse lugar. A Bíblia diz que não havia necessidade ou necessitados no meio da igreja primitiva. Atos capítulo 2, nós vamos ver daqui a pouco isso. Agora as questões são: o que pode ser feito para melhorar a integração família-igreja? Essa é a primeira pergunta. Fala para o seu irmão assim: o que pode ser feito para melhorar a integração família-igreja? Essa é a primeira pergunta. Segunda: é possível, irmãos, cultivar uma vida cristã autêntica, independente da igreja? Vou repetir: é possível cultivar uma vida cristã autêntica, independente da igreja? Terceira pergunta: a sua família está integrada à igreja? Por que razão? Se ela está, você vai falar está, e vai colocar a razão. Se não está, não, minha família não está integrada à igreja. Por que razão? Ok? Eu vou falar aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, irmãos. E eu creio que Deus vai nos trazer a reflexão daquilo que realmente importa nos dias de hoje, que é a igreja, né? Vou falar da nossa igreja, porque das outras igrejas os pastores têm autonomia para trabalhar da forma deles. Mas, irmãos, há algo no meu coração. Eu fui consagrado no ano 2000, e eu falei: Deus, eu não quero ser consagrado apenas para ser mais um. Tem um monte de gente sendo consagrada. Todo final de semana se consagra pastores por aí. Você entendeu? Mas não é o título de se consagrar ao ministério que vai fazer a diferença na vida de um povo, de uma sociedade. Vocês estão entendendo? O que importa é a função que Deus te dá. Eu creio que no nosso meio aqui tem muitos apóstolos, tem muitos profetas, tem muitos evangelistas, pastores e mestres que não têm o título, mas atuam. Com a função que Deus já deu. Amém? Josué capítulo 24, versículo 15, vocês não precisam abrir. Aconteceu algo interessante. Havia uma questão ali que Josué precisava resolver, que o povo estava dividido, irmãos, entre 2 pensamentos. E Josué falou assim: olha, nós precisamos chegar a uma conclusão. Olha, se vocês quiserem servir aos deuses dos vossos pais, que vocês serviram da além do Jordão, que vocês então sigam. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia.
Primeiro posicionamento de quem quer viver uma integração igreja-família, precisa entender que a igreja não são essas 4 paredes, a igreja é o corpo de Cristo. E para nós nos posicionarmos, precisamos declarar da seguinte forma, essa questão aqui: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa quem você queira seguir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E sabe para quem que ele estava falando isso? Para o povo de Israel, para o povo que tinha a aliança com Deus, o povo que tinha Abraão, Isaque e Jacó como os patriarcas. Falou para o povo de Israel: vocês estão divididos, vocês estão cocheando em 2 pensamentos, não pode. Se vocês querem voltar da além do Jordão e servir aos deuses pagãos, que voltem para os deuses da além do Jordão. Mas porém fique bem claro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, irmãos, essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Na realidade tomei por causa da minha esposa. Ela era minha namorada ainda, mas ela que me levou a conhecer Jesus. Amém? Então, a primeira coisa que precisa acontecer para gerar uma integração família e igreja é a gente falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ok? Ser membro, irmãos, de uma família é ser membro da igreja de Cristo. Olha, deixa eu corrigir aqui. Ser membro de uma família e ser membro da igreja de Cristo é algo profundamente importante. Família precisa da igreja e a igreja precisa da família. Amém? Nós estamos acostumados a dizer, já é um jargão no nosso meio, uma igreja forte é constituída do quê? De famílias fortes. E uma igreja forte, constituída de famílias fortes, constitui uma sociedade forte. Um exemplo bem claro disso, o pastor César falou muito claramente para nós sobre 2 famílias na sexta-feira, lá nos Estados Unidos, a família de Jonathan Edwards e a família de um criminoso. Lembra disso? O prejuízo que a família, gerações daquela família, isso foi estudado por mais, acho que de 100 anos ele falou, a descendência dessa família, e o prejuízo que a família daquele camarada que não serviu a Deus trouxe para os Estados Unidos, foram de bilhões de dólares. Agora a família do Jonathan Edwards, que era uma família abençoada, uma família que decidiu, ele e a casa dele, servir ao Senhor, essa família, até vice-presidente da República dos Estados Unidos saiu dessa família. Vários promotores, vários advogados, vários médicos. Oh, irmãos, os Estados Unidos, antes dessa decadência que eles estão vivendo agora, espiritual, que é a principal que está acontecendo lá, o que está acontecendo secularmente agora é decorrente da decadência espiritual dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, irmãos, foi o berço do evangelho. Se nós hoje temos muito crente no nosso meio, porque temos que dar graças a Deus pela nação americana, que enviaram os anabatistas, não é isso? Para fazer verdadeiras cruzadas no nordeste do país aqui nosso. E os batistas vieram com forças aqui para o Brasil, assim como os assembleianos e tudo mais. Mas nos Estados Unidos, irmãos, os Estados Unidos por anos foi uma nação abençoada, porque foi uma nação que decidiu falar para Deus: bendita a nação cujo Deus é o Senhor Jesus era o Senhor da nação dos Estados Unidos. Amém? E ali se gerou famílias fortes. Os Estados Unidos, como colônia da Inglaterra, os ingleses trouxeram o evangelho para os Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceu como colônia no meio da cultura cristã, irmãos. E sabe qual que era a cultura cristã? Vai um missionário lá, ele plantava na comunidade uma igreja, uma escola, um hospital, e começava a se formar o vilarejo em torno dessas coisas. E a sociedade começou a crescer forte ali por causa desse princípio. Amém, gente? Isso é só vocês procurarem em história, vocês vão ver que isso que eu estou falando é verdade. Ok? Então, uma nação cujo ela infere
poderosamente no lugar aonde ela está, ou seja, uma igreja, nós temos princípios, irmãos, para ensinar para o povo. A igreja de Cristo tem valores para ensinar para o povo. Amém? Sim, temos ou não temos? Então nós precisamos começar a mudar a realidade das comunidades. Ah, mas isso é uma utopia que você está falando, pastor. Não é, irmãos. Nós temos trabalhado e temos inferido poderosamente na região do Helena Maria, em Osasco, com a associação. Ficamos por 3 anos trabalhando junto com a Fundação Casa, na recuperação de menores e adolescentes, cumprindo medida socioeducativa. E quantos jovens até hoje o pastor Moisés recebe lá na sede da ONG, às vezes só para agradecer eles vão lá. Pastor Moisés, eu vim aqui para te dar um abraço, você e na Delma, e falar muito obrigado, porque vocês tiraram a gente do meio da marginalidade, no meio da corrupção, nós somos tratados lá dentro, e hoje eu estou trabalhando, hoje eu estou fazendo faculdade. Uma coisa linda, irmãos. Quando a gente mexe, quando a igreja mexe com a realidade de uma sociedade, irmãos, mudando a realidade daquele lugar, é muito mais fácil você pregar o evangelho. E essa era a visão que os americanos tinham. Vocês estão entendendo? Vamos avançar aqui. Uma instituição que eu digo, a família, como a igreja, está implícita na outra. Ambas se completam, fala, família e igreja se completam. Amém? Eu não consigo enxergar uma igreja sem famílias, irmãos, vocês conseguem? Igrejas é composta de famílias. Pastor, mas eu sou sozinho. Então você já está bem-vindo, que você faz parte dessa família. Mas vem só eu aqui, meus pais não vêm, não tem problema, você faz parte da nossa família. A família cristã. Amém? Aí, à medida que uma família for forte na fé, a igreja também será. Muitas pessoas fazem da igreja apenas um local a ser visitado uma vez por semana. Torna a igreja algo distante da família. Quer ver um exemplo? Como uma nação católica, que nós somos gerados sobre o berço do catolicismo, sim ou não? Não estou falando mal não. O que bastava no nosso... Eu vim da igreja católica, não critico a igreja católica, não estou aqui para isso. Mas o que o bom católico faz? Basta eu ir apenas na igreja no dia de um batismo, né? Ou de uma missa de 7º dia, tá bom. Você acha que tá bom, irmãos? Mas não é só os católicos que têm esse costume. Os evangélicos também estão com esse costume agora. Tem evangélico que aparece na igreja só no dia de ceia, irmãos. E acha que só vir no dia de ceia para a igreja, né? E vir no dia da apresentação de uma criança, ou vir no dia do batismo de alguém, é o suficiente. Vocês não precisam me responder, mas é suficiente só isso? Vocês acham que é suficiente? A gente precisa dar mais para Deus, irmãos. Nós precisamos ir além. Os nossos filhos, uma tecla, os irmãos sabem que eu bato firme nessa tecla. Os nossos filhos precisam ser criados dentro da casa de Deus, irmãos. Eu não tive o privilégio de nascer num berço evangélico, não. Mas o meu filho teve. E os filhos são bênçãos. Filhos não podem ser impedimento para você vir para a casa de Deus, não, irmãos. Meu filho era pequeno, tinha bronquiolite, mas tinha que ir para a igreja. A gente embrulhava ele na manta lá e ia para a igreja cultuar o Senhor. Às vezes ele com tosse, com febre, nós íamos, depois ia para o hospital. Tem pai que deixa de vir por culto, porque o filhinho não quis vir. Traga o seu filho para a igreja. Se você não educar o seu filho de pequeno na casa do Senhor, quando ele pegar uma idade que ele tiver autonomia, ele vai falar: pai, agora eu não quero ir, e eu quero ver você fazer ele ir. Ele não despertou amor pela casa de Deus, ele não despertou conhecimento e prazer pelas coisas de Deus. Aí você quer que ele com 10, com 12, 13, 14, 15 anos, que ele venha amarra. Não vai vir.
Aí você vai ter que orar, e como disse o pastor César na sexta-feira, e a pastora Débora ontem, coloque a sua cara no pó, talvez haja esperança. Agora a Bíblia diz o quê? Olha, ensina o seu pequeno no caminho que deve andar. Sabe como você ensina o seu pequeno no caminho que deve andar? Andando com ele. Sim ou não? Vocês ainda me amam? Andando com ele. Ah, filho, vai com a sua mãe para a igreja. Ah, pai, mas você não vai? Não, mas vai com a sua mãe. Não, se você não for, eu não vou também. Sabe por que o filho faz isso? O filho homem e a filha moça? A filha moça também se espelha no pai, não é na mãe não, para essas coisas. Se o pai não vai, ela vai falar, pai, você nunca foi, eu não vou também não. O mocinho, o menino vai falar, não vou não, você não vai. Você está assistindo aí o jogo do Corinthians, eu vou ficar aqui também. Vai, Corinthians! Para quebrar o gelo, né? Da mensagem. Você entendeu? Aí queremos que os nossos filhos façam uma coisa que nós não fazemos. Estão entendendo? Então, veja só. A igreja, às vezes, a gente indo só uma vez por semana, irmão, torna a igreja algo distante da nossa família. A igreja não pode estar distante da nossa família. A igreja é a nossa família, vocês entendem? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, como é que estão os cultos domésticos? Eu nem vou falar para levantar a mão quem faz culto doméstico aqui. Mas está na hora de a gente resgatar esses valores. Culto doméstico, pai, mãe e os filhos reunidos. Ô filho, hoje você lê um salmo aí, e depois que você lê esse salmo, nós vamos orar junto. Vocês estão entendendo, irmãos? Princípios e valores que a igreja deixou de fazer. Nós vamos ver isso aqui. Veja só. Conscientizar-se da necessidade. Fala assim, eu preciso me conscientizar da necessidade da igreja na vida familiar. Amém? Olha só, irmãos, é necessário haver ótima integração entre ambas. A respeito da importância desta integração, nós podemos destacar as seguintes coisas. Olha que Deus foi trabalhando no meu coração. A igreja é importante para a adoração criativa. Fala, a igreja é importante para a adoração criativa. Veja só, a adoração pode ser uma experiência individual, você pode adorar a Deus individualmente, mas deve também ser comunitária. Vá rapidinho, Efésios capítulo 5. Vocês estão sendo abençoados? Efésios capítulo 5. Se eu achar e você não achou, aí eu leio e você ouça-me, tá? Efésios 5, já achei. Olha só o que diz o versículo 19 a 21. Olha só. Efésios 5, 19 a 21. Falando entre vós, olha só. Falando entre vós, se está falando entre vós é porque tem mais de uma pessoa, não é? Sim ou não? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Amém? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí diz no 21, sujeitando-vos, se é sujeitando-vos é porque tem mais de uma pessoa, sim ou não? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Isso se chama adoração coletiva. Nós só podemos ter essa adoração coletiva no meio da eclésia, igreja. Amém? Aí vai uma cutucada do pastor aqui. As igrejas eletrônicas. Vocês vão me amar ainda se eu falar? Posso falar? Uma das perguntas reflexivas que eu fiz para vocês foi: é possível cultivar uma vida cristã autêntica, independente da igreja, ou seja, fora da igreja? Vocês mesmo estão respondendo para mim. Lógico que não. Se eu falasse que sim, eu ia estar contradizendo o que o apóstolo Tiago disse: não deixeis de congregar
como é costume de alguns. Já naquela época, já era costume de alguns irmãos deixar a congregação, deixar de congregar, deixar de estar na unidade da igreja. E sabe que eu vejo nesse século 21, no meio do povo evangélico? Estimativa, irmãos, falei isso para o pastor Moisés, isso é alarmante e preocupante. Falam-se que nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. É mais ou menos isso mesmo? Oficialmente, né? Eu acho que tem até mais. A Assembleia de Deus domina o Nordeste, tem lugares que não são contabilizados, o censo não chega. Vamos supor, oficialmente, 40 milhões de evangélicos. Sabe uma estimativa que uma revista evangélica trouxe? Que desses 40 milhões, 20% não estão na igreja. Evangelho de Independência, o irmão está falando. 20%. 20% de 40 milhões são 8 milhões. É isso mesmo? Está certo a minha matemática? 8 milhões de pessoas fora da igreja, irmãos. Agora, pastor, essas pessoas devem ter algum motivo para estar fora da igreja. Lógico, eu poderia enumerar vários para vocês. Uma igreja marxista, uma igreja que só se interessa, de vez de se interessar, os irmãos buscam o que os irmãos têm a oferecer, uma igreja que não está preocupada com as famílias, uma igreja que está preocupada com o cash dela, bater o queixinho dela no final do mês. Então esses 20 milhões com certeza foram frustrados de alguma forma dentro da igreja. Não estou dizendo, irmãos, que a nossa igreja aqui é perfeita, não estou dizendo que as igrejas boas que tem por aí, as igrejas que nos geraram, não sejam boas, são todas elas boas. Nós temos nossas falhas, os nossos defeitos, como todas elas têm. Porém, irmãos, um câncer que entrou, desculpa usar essa palavra, no seio da igreja, é o materialismo. Sabe, algumas igrejas, dizia o meu professor de sociologia, ele dizia isso, algumas igrejas começaram a navegar muito bem pela revelação do Espírito em Sócrates, Aristóteles e Platão, mas quando aterrizaram em Karl Marx e Max Weber, o que vale é dinheiro no bolso. Aí como uma igreja dessa quer gerar vida na vida das pessoas, e muitos cristãos estão frustrados, irmãos. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer decepções na igreja, irmãos, mas pelo menos essa eu quero me precaver de gerar na vida dos irmãos. Desse ponto aí eu quero me precaver mesmo. Tenho orado a Deus, me dê sabedoria, Senhor, para dirigir o teu povo no teu caminho. Você sabe por quê, irmãos? Porque, eu vou falar uma coisa para você. Sabe por que nós sofremos frustrações na igreja? Porque nós estamos dentro dela. Se você estivesse fora, você não sofria com ela, mas sofria com outras coisas. E as frustrações não pode tirar da igreja. Frustrações tem que te levar a se firmar mais ainda no caminho do Senhor e na igreja. Amém? Eu falei outro dia para alguém, as maiores frustrações que eu passei na minha vida não foi fora da igreja, foi dentro dela. E você olha a vida do apóstolo Paulo, você vê quantas frustrações aquele homem de Deus passou, ao ponto de chegar e falar assim: passei perigo em meio de falsos irmãos. Até isso ele citou, frustrações em meio a falsos irmãos. Então, existem aqueles que não são irmãos verdadeiros. Sim ou não, irmãos? Agora nós temos que entender a revelação da palavra. O joio está plantado junto com o trigo. Vocês estão entendendo? Deixa Deus fazer a obra. Quem tira trigo do meio do joio é os anjos de Deus no dia da colheita final, irmãos. Uma vez eu dei uma analogia sobre isso, que está escrito, né? Não arranque o joio que você tira o trigo, né? Vamos supor, vamos fazer uma ilustração aqui. Segura Newton na mão do Moisés, o Moisés na mão do Kleber, o Kleber na mão do Lúcio. Você entendeu? Vamos supor, tá? É um exemplo. Esse homem é uma bênção, viu? É só um exemplo para os irmãos entenderem. Eu quero fazer a obra que é dos anjos de Deus no dia da colheita. Está entendendo? Porque Deus plantou a boa semente, diz lá, né, na parábola, e veio o diabo e plantou, os filhos do diabo plantaram a semente má, não é isso? A parábola que Jesus conta. Bom, mas aí eu sou
eu quero fazer a vez dos anjos de Deus, ou eu sou o Espírito Santo da igreja. Eu fui promovido, irmãos. Tem pastores só vão dizer isso, eu sou. Vamos criar, daqui a pouco vamos criar um cargo desse, o Espírito Santo da igreja, ou vice-Jesus, né? Bom, mas aí assim, eu acho que eu tenho potencial para fazer uma obra que é só os anjos de Deus que vão fazer no dia do juízo final, da colheita. E eu falo assim, eu vou arrancar esse joio do meio do meu trigo. Aí eu tiro o joio. Ué, vocês não vieram junto? Vocês entenderam? Eu arranco o joio do meio do trigo, eu vou arrancar trigo junto. Aí Jesus ensinou um segredo. Deixa o joio crescer no meio do trigo. Não se importa com o joio não. Há uma diferença. Aleluia. Isso que é bonito. E Jesus falou, a gente vai fazendo as analogias das parábolas, você vai entendendo. Jesus falou, nós conhecemos a árvore pelo seu fruto, né? E aí, olha a diferença do joio e do trigo. Jesus falou, não se importa com o joio não, deixa ele crescer. Sabe a característica do joio? O joio é da mesma gramídea do que o trigo. É a mesma gramídea. Eles crescem juntos. São muito idênticos, parecidos mesmo. Só que o joio, ele cresce mais. Ele é altivo. O trigo, quando ele está cheio dos grãos e carregado, aleluia. Aí os anjos, meu irmão, vão fazer a colheita certinha. Deixa eles arrancar os orgulhosos, os arrogantes, os vaidosos, aqueles que dizem ser e não são. Deixa Deus fazer essa obra, não sou eu que vou fazer, irmãos. Amém? Estão entendendo? Bom, vamos avançar aqui, irmãos. O tempo é curto e é muita coisa que precisaria ser falado. Agora veja só. Então nós entendemos que é no meio da igreja que nós ministramos. Não devemos deixar de congregar. Junto temos maiores condições de prestar ao Todo-Poderoso uma adoração mais envolvente e participativa. Colossenses 3,16. Toda família cristã deve ter o mesmo sentimento descrito no Salmo 122, versículo 1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há alegria no teu coração quando você fala, eu vou à casa do Senhor? Ou vem no seu coração assim, ai, de novo, eu tenho que ir, vou ter que aguentar aquele pastor magrelo de novo falando. Ai, Jesus, dá-me graça, tem que sentar lá 1h30, 2 horas, e ouvir ele falar, e aí vai a Renata e canta, aí vai a Toninha e não sei quem canta, aí vai não sei o que, sabe? Não tem prazer em nada. Meu, irmãos, eu prego hoje, já estou pensando no próximo domingo, ansiosos para ver vocês e pregar a palavra, sabe? Eu fico durante a semana orando, eu venho para cá para orar por vocês, eu fico com saudade, eu tenho prazer de estar com vocês, sabe? Se pudesse o culto durar, em vez de 2 horas, 3, 4 horas, eu estaria feliz. Eu gosto de estar nesse lugar, irmãos. Amém? Eu gosto de estar nesse lugar. Eu gosto de estar na igreja. Eu sinto o prazer de estar na igreja. E não é só aqui não. Eu estou indo para Arandu agora. Terça-feira eu viajo. Quarta-feira eu ministro à noite lá na Igreja Batista de Arandu. Só que eu chego lá. Eu não chego lá e falo, pastor Luiz, eu vou descansar hoje, eu não vou no culto na sua igreja não, deixa eu ficar na sua casa descansando. Não, deu o horário do culto 7h30, eu estou lá com ele vai pregar, eu estou lá. Vai cultuar junto com a igreja e abraçar os irmãos lá. Amém, gente? Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Nós vamos ter esse prazer, porque esse prazer nós vamos passar para os nossos filhos. Se você não tiver prazer nas coisas de Deus, nossos filhos não vão ter. Estão entendendo? Amém? Posso ir mais um pouco? Então, eu falei do tópico, a igreja é importante para a adoração criativa. Segundo, a igreja é importante para desenvolver caráter cristão. Fala, igreja é importante para desenvolver caráter cristão. Abra sua Bíblia rapidinho. Enquanto vocês estão abrindo, Atos capítulo 2. Eu achei, vou ler para vocês. Quem não achou, presta atenção agora. Atos 2, 42, 47.
do 42 a 47. Olha como viviam os convertidos do primeiro século da igreja, a igreja dos apóstolos. Olha como eles viviam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Amém? Fala, perseverar na doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensinamento, tá? A palavra doutrina significa ensinamento. Então, perseverar no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, fala, ensinamento e comunhão. Amém? Partir o pão. Fala, partir o pão. Amém? E nas orações. Ok? Em cada alma, irmãos, havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo o quê? Em comum. Tudo em comum. Não é algumas coisas em comum. Tudo em comum. Eita, aí é que pega o negócio, né? Uns dias atrás, uns tempos atrás, eu vi alguém falando que essa igreja de hoje é melhor do que a igreja primitiva. Não sei aonde. Sua sombra está curando em algum lugar, pastor Moisés? Então não são melhor que eles, né? Não tem mais necessidade no nosso meio? Não tem mais necessidade no nosso meio, irmãos? Porém, a igreja primitiva disse que no meio deles não havia necessitados. Então tem alguma coisa errada. Sua teologia aí está errada. Então veja só. Aí eles tinham tudo em comum. Veja só. Vendiam as suas propriedades, ok? E bens, distribuindo o produto entre todos da comunidade de fé, ok? Entre todos ali eles dividiam, partiam, ok? À medida que alguém tinha necessidade. Olha a igreja social dinâmica aí, ó. A igreja inclusiva, Diariamente perseveravam o quê? Unânimes. Fala, unânimes. Aonde? No templo. Então o templo é importante, sim ou não? Uma das minhas inquietações, desculpa, não tenho nada contra a igreja em célula. Se tiver alguém aqui que faz parte de igreja em célula, eu abençoo. Eu amo os irmãos de igreja em células, mas uma das piores doutrinas que as igrejas em células, não digo todas, mas algumas delas introduziram no corpo de Cristo, é a falar que o templo não é importante, que o negócio é se reunir nas casas, e descaracterizaram a questão do culto congregacional no templo. Só que os apóstolos estavam onde? Com a comunidade de fé? Unânimes no templo. Fala, o templo é importante. Amém? O templo é importante. Temos que ter equilíbrio na palavra, irmãos. Então, o templo é importante. Agora, partir o pão era onde? Partia o pão de casa em casa. Aí que eu vejo uma coisa bonita, irmãos. Aí que eu vejo um mistério. Aí que eu quero que um dia, daqui a pouco, vocês estejam comigo fazendo grupos familiares, sabe? E vocês, porque essa igreja vai crescer, amém? Daqui a pouco esse templo vai ficar pequeno para nós, amém? Aí que eu quero ver essa coisa bonita acontecer. Porque eu não vou conseguir partir o pão com todos vocês, todos os dias, porque eu sou um só, amém? Mas... e nem vocês vão conseguir estar juntos num lugar só, a não ser no templo, para partir o pão. Aí que é bonito o negócio. De casa em casa nós termos famílias, anfitriãs, com seus líderes ali, na semana partindo pão. Ou seja, orando uns pelos outros, sentando-se à mesa, tomando um cafezinho, um coffee break, gostoso, com bolachinha. Se o pastor for lá, faz um pudim de leite condensado ou um bolo prestígio, se o pastor for, amém? Aí a gente vai vibrar, aí vai ser gostoso, né? E a gente faz aquela koinonia gostosa, aquela comunhão gostosa, ora um pelos outros. Ali é a oportunidade de partir o pão e nós gerarmos uma aliança de comunhão, amém?
Porque se essa igreja cresce, chega lá com 2, 3 mil, 4 mil membros, como que eu vou ter comunhão com 4 mil pessoas? Eu não consigo, irmãos, é humanamente impossível. Mas alguém, o número 4 mil da igreja vai estar ligado a esse líder que está ligado a mim. Entendeu? E aí é mais fácil de pastorear. Mas não devemos tirar a importância do culto congregacional. A igreja é importante, irmãos, o templo é importante. Se não fosse importante, não estaria uma demanda no Congresso Nacional querendo baixar uma portaria para fechar os templos evangélicos, irmãos. Amém ou não amém? Alguma coisa incomoda Satanás de uma tal forma com a comunhão da igreja que ele quer isso mesmo, ele quer fechar os templos. Posso avançar mais um pouquinho? Aí diz aqui, ó, eles partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do quê? De coração. E olha o que acontecia nesse mover de integração, família, igreja, família. Olha o que acontecia, o resultado disso. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Eles caíram na graça do povo, na simpatia do povo. Sabe o que está acontecendo com a igreja hoje? A igreja cai na antipatia da sociedade, e em vez de cair na graça do povo, cai na desgraça. E essa igreja aqui não. O povo, né? A igreja caía na graça do povo. O povo falava, que povo maravilhoso esse. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescenta os salvos à igreja? O Senhor. De que forma que Ele acrescenta os salvos à igreja? À medida que a igreja tem uma comunhão verdadeira nos ensinamentos dos apóstolos, no partir do pão, na oração, no unanimidade no templo, comendo pão, partindo pão de casa em casa. Aí a igreja começa a cair na graça do povo. O povo começa a achar, mas que igreja maravilhosa são esses, eu quero estar no meio deles. E aí o Senhor acrescenta esses como salvos à igreja. Quer método de crescimento da igreja, meu irmão? Palavra. Tem cartilha de ninguém para crescimento de igreja não, é palavra, viver a palavra, coma a palavra, viva a palavra, se sacrifique, não é fácil, se sacrifica. Eu com filho pequeno, ia fazer grupo familiar, irmãos, debaixo de chuva. Tem gente que parece feito de açúcar, não pode sair na chuva. Vocês ainda me amam nesse lugar? Né? Espero que vocês continuem me amando, né? Irmãos, o Salmo 133 diz: ó, quão precioso é que os irmãos vivam em união. Há uma unção liberada quando os irmãos estão em união. Disse que é como o óleo e um orvalho que desce da cabeça de Arão. Fala, cabeça de Arão é a tipologia da cabeça de Cristo. Então a comunhão é como um óleo. Fala, a comunhão é como um óleo que desce na cabeça de Cristo por suas barbas e cobre toda a sua veste. E ali diz que o Senhor ordena a vida e a morte, e a vida e a bênção para sempre. Amém? Então, o que acontece? Esse óleo desce na cabeça de Cristo, escorre pelo seu rosto e desce para o corpo. Quem é o corpo? Nós. Aleluia! Aleluia, irmãos! Aleluia! Deus quer isso, irmãos. Deus quer que nós vivamos isso. Eu preciso encerrar, irmãos, porque tem a ceia. Toninha vai ministrar com um grupo de louvor na ceia. Um cântico maravilhoso nós ouvimos ontem aí. Fala assim: é sumamente importante criar os nossos filhos na casa do Senhor. Agora deixa eu falar alguma coisa. Eu vou falar os tópicos, não vou dissertar não, porque não dá tempo. Eu só vou falar os tópicos, fico para outra ocasião. Vocês que vão responder a pergunta, vocês que eu fiz, que vão me ajudar num projeto prático para essa igreja, para integrar família, igreja, família, pode marcar aí. Sabe o que a igreja promove?
Fala assim: a igreja promove sociabilidade. Amém? Por que promove isso? Irmãos, social, irmãos, não é só questão religiosa não, é o social, é ir tomar café na casa do irmão, é fazer o jantar de casais que nós fizemos aqui. Quem teve no jantar de casais? Foi uma bênção, né? Ouvimos uma palavra maravilhosa, tivemos comunhão, sociabilidade, a igreja gera isso, né? Além de ser uma necessidade, o harmonioso relacionamento entre família e igreja torna-se uma experiência por demais agradável. O convite para ir à casa do Senhor, né, alegrava o salmista Davi. Igreja e família formam um ambiente de sociabilidade que não deve ser trocado por nada. Salmos 84, de 1 a 10. Veja bem, fala assim: desempenha a função terapêutica. Irmãos, eu não tive o privilégio de me formar ainda na psicologia, mas eu quero, chego lá. Mas sou um amante da psiquiatria e da psicologia, e vejo um monte de gente correndo atrás de terapia. E eu sou um camarada, Madalena é psicóloga, acho que também ela é a favor da terapia, sim ou não? De certa forma somos a favor da terapia, né? E se você faz terapia, procure psicólogos crentes, amém? Cristãos. Para não entrar por uns caminhos aí esotéricos, procure psicólogo cristão. Porém, veja só, a Bíblia fala, olha que interessante, eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Eu vou repetir a frase e vou mostrar na Bíblia para vocês. A igreja fala, a igreja desenvolve função terapêutica. Sabe, é uma terapia estar na igreja. Porque à medida que eu estou falando com vocês, Deus está tratando comigo. Amém? Vocês estão sendo tratados pela palavra. Quando acaba o culto, vocês vão para o social aí, que tem a cantina. Olha, já fazendo propaganda, todas as coisas da igreja. Vocês vão lá para a cantina, né? Vão comer um lanchinho. Você vai, irmão, como está você? Tá tudo bem. Irmão, ora pelo meu marido. Essa semana eu alcancei uma bênção. E às vezes a bênção que aquela irmã alcançou é algo que você está precisando. Aquilo vai te fortalecer na fé. Isso é terapêutico, irmãos. Sabe o que pastores hoje estão necessitados? De terem grupos de comunidade terapêutica. Pastores estão precisando disso, porque eles estão sozinhos no ministério. Sabe, eu encontro alguns pastores, às vezes nós sentamos e começamos a falar das nossas necessidades um para o outro, e orar uns pelos outros, e falar das nossas demandas na igreja. Sempre Deus levanta um com uma palavra e diz: olha, pastores, assim diz o Senhor. E aquilo é terapêutico, nós saímos dali aliviados, aleluia. Quantas vezes o Moisés foi um psicólogo na minha vida, ele nem sabe, e talvez eu na vida dele. Por quê? Porque a igreja, ela tem essa função terapêutica. A igreja, fala assim, a igreja é uma comunidade terapêutica. Muitas pessoas, famílias, podem testemunhar a agradável experiência que as envolveu quando se integraram à igreja. Amém? Agora eu leio. Apóstolo Paulo, profundo conhecedor desta função terapêutica da igreja, escreveu aos cristãos de Roma. Romanos 15:32, na versão BLH. Não é na versão tradicional sua aí, numa outra versão que eu peguei. Ele escreveu o seguinte: se Deus quiser, entre aspas, chegarei aí cheio de alegria, e lhes farei uma visita que será muito agradável para mim. Terapia, irmãos. Não é bom receber uma boa visita em casa? Que vem te colocar para cima? A pessoa chega lá, você fala, puxa vida, que bom receber a tua visita. Fiquei muito feliz de receber a tua visita. Aquilo foi terapêutico para a pessoa na hora. Pior é quando chega lá e fala, irmãos, eu preciso acabar essa pregação, eu já sei. Família e igreja, uma integração prejudicada. De que forma ela está sendo prejudicada? Não vou entrar só vou ler o tópico e não vou dissertar. Olha de que forma.
prejudicada pela alienação. Fala, a igreja, integração com a família, está sendo prejudicada pela alienação. Amém? O que é alienação, pastor? Um trabalho para vocês. Pesquisa lá o que é alienação, escreve e fala, vamos trabalhar contra esse negócio. Amém? Que não dá para mim entrar aqui, que eu tenho que ministrar ceia com os irmãos para a gente ir embora. Ela está sendo prejudicada pela incompreensão. Fala, incompreensão. Fala, a igreja está sendo prejudicada pela incompreensão. Se você quiser o texto para você ler em casa, 1 Coríntios 11, versículo 17 e 18. Tá? Sobre a alienação, você lê Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 14. Tá? Agora o último é prejudicada pela secularização. Fala, a igreja está sendo prejudicada pela secularização. E a família também, né? A família é igreja é família. E eu coloco a secularização e a banalização. Fala, é banalização que fala? Banalização. Ih, banalizou agora, irmãos. Deus me perdoe. Por Jesus. Falar isso. Mas eu preciso falar para os irmãos. Houve uma banalização do ministério apostólico no Brasil. Só um aí disse que ia consagrar 1000 apóstolos de uma vez só. Porque agora ele é o patriarca. Eu estou falando, daqui a pouco é vice Jesus, daqui a pouco eu sou o Espírito Santo da igreja. Banalização. Eu sei lá a condição de vida espiritual desses apóstolos. Quando forem colocados à prova, como é que vai ser? A Bíblia diz que a igreja tem que colocar os apóstolos à prova. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não me denomino apóstolo e não o sou, viu? Não sou, não me chame de apóstolo, eu fico bravo. Que nem o pastor Davi Clavo. A sobrancelha só não faz assim, igual a dele. Mas eu fico bravo, não chama de apóstolo não sou apóstolo, né? Mas eu creio que Deus tem dado experiência para caminhar. Alguns pastores têm se chegado a nós, pedindo ajuda. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Característica número 1 do ministério apostólico. O ministério apostólico, ele é pai. Pai, paternidade. O que é o pai faz? O pai ajuda o filho, sim ou não? O pai acompanha o filho, sim ou não? O pai ajuda o filho a crescer na sua caminhada, sim ou não? Então, a primeira característica do ministério apostólico. Segunda característica do ministério apostólico: o ministério apostólico planta várias igrejas. Será que esses homens têm plantado várias igrejas assim para se ter consagrado de uma vez só? Desculpa, irmãos, é porque está no meio de comunicação, isso me incomoda. Mil apóstolos, sabe? Os apóstolos que eu creio aqui do Brasil, aqui de São Paulo, eles não aceitaram isso. Os apóstolos, os 5 apóstolos aqui de São Paulo não aceitaram. Não conta conosco nisso aí não estamos nessa aí com você não. Não é desse jeito que nós pensamos não. Sabe? Hoje, uma banalização do ministério pastoral, irmãos. O camarada acaba o seminário e acha que já sabe mais que o pastor, quer vir ensinar o pastor. Sai do seminário e acha que já está pronto, vamos colocar óleo na cabeça, vai, assuma uma igreja, aí o cara se arrebenta, e aí não tem um apóstolo para ir lá e cuidar dele. Então arrebentado, quantos pastores jovens, irmãos, arrebentado, frustrado no ministério, passando necessidade. Irmãos, a igreja tem que mudar essa mentalidade. Desculpa, se eu sou uma voz que clama do deserto, eu vou ser essa voz que clama no deserto. Você concorda comigo? Amém. Se não concorda, não fale mal de mim. Reflita somente sobre isso. O que estão fazendo com o evangelho no Brasil, irmãos? Reflita sobre isso. Banalização, secularização e banalização. E aí eu vou encerrar essa parte para a gente tomarmos a ceia da família, a ceia da comunhão nossa, com a seguinte coisa. Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo, né, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar com a renovação do nosso entendimento. Fala entendimento, fala psique, fala cabecinha mesmo, cuquinha mesmo.
Fala assim, as sinapses do meu cérebro. Fala, é com isso que eu tenho que renovar. Pela palavra. Aí você bate na sua cabecinha, se você tiver liberdade, na cabecinha do seu irmão, fala, muda a cabecinha, muda a cabecinha. Amém? Muda a cabecinha. Transforma. Sabe por quê? A conformidade a este século tem sido um dos grandes problemas da igreja. A igreja pegou a forma desse século, desse mundo. Pegou a forma desse mundo, porque está na forma do mundo. Amém? Aí, de que forma? Né? Há famílias que estão se conduzindo e dando aos seus filhos uma formação embasada muito mais nos princípios de uma sociedade corrompida e sem Deus, do que nos santos princípios cristãos. Que dirá aí os carrosséis da vida, educando nossas crianças de 0 a 6 anos? Que dirá os rebeldes da vida, educando os nossos adolescentes, pré-adolescentes e jovens? Não é? Secularização, né? Malhação, que começou a ditar a regra desde de 1990 e pouco que começou a malhação. Tem já quase 20 anos ditando a regra de comportamento dos nossos jovens para a nossa sociedade. E aí nós vemos menininhas muito novas ficando grávidas, 12 anos, grávidas, porque acha que cuidar de criança é como brincar de boneca. Estou falando mentira, irmãos? Você acha que isso é o quê? A sociedade o quê? Corrompida. Você vai estudar os filósofos, quem gosta de estudar filosofia, vai estudar um pouco dos filósofos, que você vai ver a visão de mundo que alguns deles tinham. A visão de mundo que o próprio Piaget, quem que é educacional aí? Quem que é pedagogo aí? Quem já estudou Piaget? Viram a visão de mundo Piaget? A ciência, irmãos, é dada por Deus. Esses homens não foram inteligentes ou receberam ciência por acaso. E alguns filósofos no passado denunciavam para onde ia encaminhar essa humanidade aqui. Isso para a secularização, para o mundo secular. E nós, o nosso Cristo, o nosso Salvador, falou tudo o que ia acontecer. E a Bíblia fala, olha, no final dos tempos, a ciência se multiplicará. E aí Jesus falou, e no final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. Ao multiplicar da ciência, fala multiplicar da ciência e esfriamento do amor é o indício, é o sinal do final dos tempos. Estamos vivendo eles já, irmãos. Não sei bem te detalhar qual parte escatológica a gente está vivendo, mas já estamos na igreja de Laodiceia, já estamos nela. Cada família deve considerar os conselhos da palavra de Deus apresentados por intermédio do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículos 7 a 9. Você lê em casa. Apesar das ameaças e prejuízos que a igreja e a família às vezes sofrem, alenta-nos saber que esta integração é sempre viável e prossegue vitoriosamente graças à direção divina sobre ambas. Salmos 127:1, Mateus 16:18 e Romanos 8:31. A base para isso que eu falei aqui. Graças à consagração de muitos que chegam se arriscar pela causa cristã, não medindo esforços, Romanos 16, de 3 a 4, e graças aos resultados positivos desses, família e igreja são duas instituições coexistentes, inseparáveis e comprovadamente viáveis. Amém? Vocês ainda me amam, queridos? Precisamos ministrar a ceia do Senhor, né? Eu vou chamar o pastor Moisés para nos ajudar. Vou chamar o Nilton para nos ajudar na ministração da ceia. Vocês foram abençoados com essa palavra? Eu estou muito feliz, irmãos. O desafio é grande. Estou um pouco exausto, né?
dessa maratona que foi essas últimas 3 semanas para mim no ministério. Mas eu estou renovado no espírito. Terça-feira eu vou ministrar lá no Pastor Luiz, se Oxalá Deus permitir, vou ministrar essa palavra lá para a igreja dele. Depois de repente Deus muda tudo, mas eu quero viver a integração família, igreja, família, irmãos. Isso é possível. E aí nós vamos ver pessoas se convertendo, porque Deus vai acrescentar. A igreja vai começar a amar as pessoas que Deus enviar para cá, amém? A igreja vai começar a amar, amar as prostitutas, para que elas sejam livres do pecado da prostituição. A igreja vai começar a amar, as pessoas à margem da sociedade, e ensinar contra o pecado dessas pessoas, e falar para ela: olha, de verdade nós te amamos, mas a gente abomina o pecado que você pratica, mas você é precioso, Deus quer restaurar a sua vida, amém? Nós vamos orar, irmãos, e eles vão ministrar, durante a ministração da ceia, eles vão estar louvando. E durante essa ministração, se você puder fechar os seus olhos, refletir em tudo o que foi dito, você que veio desde sexta-feira, você que veio somente hoje, mas medite em tudo isso que eu tenho dito. Eu não sou o dono da verdade, irmãos, não sou, viu? Não imagine, não pense de mim mais do que eu sou, não. Todas essas coisas que eu falei pode ser contestável pela palavra, se você for querer contestar. Mas saiba de uma coisa: o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele quer restaurar as nossas vidas. Ele quer trazer princípios de volta ao nosso lar, princípios de fortalecimento para a nossa casa, princípios que venham mudar a história da nossa família. E essa ceia da comunhão agora, nós vamos ter a oportunidade de tocar no corpo e no sangue de Jesus, simbolizado pelo pão e pelo suco de uva, amém? Na verdade, eu considero a ceia, algumas igrejas querem desqualificar aquilo que o apóstolo Paulo falou: olha, fazei em memória de mim. Ele recebeu do Senhor aquilo que ele entregou, e ele fala sobre a ceia. Algumas igrejas, irmãos, olha o cúmulo do absurdo que está chegando, estão querendo descaracterizar a importância da ceia. Então esses crentes formados nessas igrejas, eles não dão importância para a comunhão. Ceia, para que ceia? Ou a ceia virou um ato religioso como tomar a hóstia. Estão entendendo, irmãos? Não, irmãos. Olha, quando na maioria das vezes a gente vem para o culto para Deus tocar em nós, não é? Você vem para o culto e fala: oh Deus, toca em mim através da palavra, toca em mim através da oração, toca em mim através dos seus servos, fala comigo, sabe? É sempre nós estamos pedindo a Deus da parte dele para nós. Só que esse é o momento mais importante do cristianismo, irmãos. Esse momento ele inverte a situação. Nesse momento, Deus nos dá a oportunidade de nós termos a oportunidade, não dele tocar em nós tocarmos nele. Você vai tocar no pão, que representa o corpo dele, moído naquela cruz, em favor do meu e do seu pecado. Está escrito, Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que ele, como um cordeiro mudo, ele foi para o matador. Ele não proferiu palavra na sua defesa, ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro, sabe? E ele mesmo é que chegou em determinado momento, e eu já vou fazer diferente hoje, viu, pastor Moisés e Nilton? Em determinado momento da carreira lá de Jesus, do ministério dele, antes dele falar de ir realmente propriamente para a cruz, ele está naquela última ceia, celebrando a Páscoa. Fala: Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia. Comer a Páscoa e instituir a ceia. Fala: ceia é estatuto perpétuo para nós os cristãos. Páscoa
Estatuto perpétuo para o judeu. Entendeu? Ele comeu a Páscoa como um bom judeu, ele comeu a Páscoa. E naquela Páscoa era diferente a situação, presta bem atenção, irmãos, era um cenário diferente. Me perdoe se eu demorar um pouco de tempo, mas há uma questão profética envolvendo esse lugar, há uma questão de quebrantamento que Deus quer gerar no coração de alguns aqui, há uma questão de nós entendermos e participarmos desse momento, desse memorial, com inteligência, discernindo o corpo de Cristo. Em determinado momento daquela ceia, Jesus fez a ceia de Páscoa, ele comeu a Páscoa semelhante os judeus faziam, celebrando a passagem do Egito para o deserto, para a terra prometida. Era a última noite e Jesus fez como Moisés ordenou que se fizesse. Então tinha todos os elementos daquela ceia, daquela Páscoa judaica, ok? E Jesus então institui a Páscoa judaica cristã ali naquele momento, e naquela mesa, irmãos, com todos aqueles ingredientes, em determinado momento, presta atenção, em determinado momento, existiam 3 pães, um em cima do outro assim, e um era o afikoman, era o pão chamado afikoman, que eles escondiam, as crianças tinham que procurar, era uma tradição judaica, não se apegue a isso, mas se apegue no que eu vou dizer. Existia 3 pães, e durante aquela ceia, eles comeram, em vários momentos eles estavam comendo, não foi só no momento dele instituir a ceia do Senhor, eles estavam comendo, eles estavam celebrando a Páscoa. Em determinado momento, quando Cristo quis se revelar como Messias, o Salvador de Israel, então ele vai no pão que estava no meio, ok? E ele tira aquele pão e fala: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei em memória de mim. Porque todo aquele que come da minha carne e bebe no meu sangue, eu permaneço nele e ele permanece em mim. Ele tem parte comigo. Ok? Ok? Aí ele fez isso e deu para os discípulos comer. Presta atenção. A história, não a Bíblia, a história nos leva a entender que este pão específico, Judas não comeu. Judas comeu dos outros pães. Lembra que ele comeu um pão e disse que o diabo entrou nele, ele foi lá condenar? Mas não foi o pão da chamada Eucaristia, como diz os católicos. Judas comeu um outro pão da ceia e saiu e foi fazer o objetivo dele, segundo a história, os historiadores, os estudiosos do assunto. Mas neste pão, os seus 11 discípulos participaram com ele. Entenderam que Judas talvez tivesse ido comprar alguma coisa que tinha faltado para a ceia. Os discípulos não entenderam que ele estava saindo para trair. Vocês entendem? Um dia eu vou fazer a encenação da Páscoa aqui, vocês vão entender isso. É muito característico, muito legal. Amém. Comeram aquele pão. Eu já vou avançar porque vocês vão tomar depois. Vão comer e vamos tomarmos juntos, né? Aleluia. Feito a consagração do pão e os discípulos comendo, existiam 4 cálices na mesa. 4 cálices. 3 estavam de boca para baixo. Aliás, 3 estavam de boca para cima, cheio de vinho. Era isso? Estou invertendo, Ed? É isso? 3 estavam de boca para cima com vinho dentro. Um representava Abraão, a aliança estava na mesa da ceia, estava a aliança com os patriarcas. Um representava Abraão, outro Isaac e outro Jacó. Durante aquela administração, eles tomaram vários cálices ali. Só que chegou em determinado momento, o cálice que estava de cabeça para baixo era considerado o cálice de Elias, o cálice da salvação. Amém? E esse cálice, até hoje numa ceia judaica, ele fica de cabeça para baixo. Porque o judeu, ele vai para tomar a ceia de Páscoa, e acaba aquela ceia, ele pega o cálice de Elias, levanta ele e depois tomba ele de cabeça para baixo de novo e fala: mais um ano se passou.
e o nosso Messias esperado não veio. Até o ano que vem, em Jerusalém. Eles não receberam ainda o Messias. Amém? Deus vai tratar ainda com eles, pode ter certeza. Mas naquele momento, naquela ceia, depois dos 3 cálices, Abraão, Isaac e Jacó ter passado, Jesus falou algo que eu não entendia, e depois que eu vim entender, ele falou assim: olha, desejei muito tomar essa ceia convosco. Por quê? No mínimo 3 anos de ministério, tomou outras ceias de Páscoa com seus discípulos, sim ou não? Tomou, com certeza, todo ano teve Páscoa, mas aquela era especial. Ele falou: desejei ardentemente tomar essa ceia com você, porque naquela específico, ele ia revelar algo, era a última, ele ia revelar algo sobrenatural para os seus discípulos, o que era inimaginável, alguém tomar aquele cálice, o da salvação, o cálice de Elias. Ele tomou aquele cálice, virou, desembocou ele, colocou o vinho e falou, quando ele ergueu, aleluia, quando ele ergueu aquele cálice, irmãos, ele falou: este cálice é o novo cálice, é o cálice da nova aliança, em meu sangue, bebei em memória de mim. Naquele momento os judeus estavam reconhecendo: meu Deus, ele é o Messias, só o Messias pode fazer isso. Amém, irmãos? Por isso que era especial aquela ceia. Ele se revelou como o Messias, o Salvador, o prometido. E é Ele que está aqui essa noite, irmãos. E é no nome dEle que você vai receber o elemento, o pão e o vinho. Vocês podem ir já distribuindo o pão e o vinho. Aleluia. Rebachezevô. Eles vão cantar.